Olá, seja muito bem-vindo ao quarto encontro presencial e também online da nossa consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Hoje é um encontro muito especial, onde vamos falar sobre os efeitos maravilhosos da devoção. Vamos ficar todo mundo de pé? Você aí na sua casa também, olhando para a imagem de Jesus crucificado, entrega a sua vida mais uma vez a Ele. Ele que é o motivo de estarmos aqui unidos, Ele que é o motivo da nossa fé, Jesus que é o motivo de continuarmos de pé e caminhando. Senhor, nos ensina a continuar caminhando rumo ao céu. Nos ajude a compreender a sua amável Mãe, para que possamos sempre fazer da nossa vida uma vida frutuosa. Mãe, nos ensina a amar Jesus como a Senhora amou. Nos faça mais santos, Mãe. Que possamos todos os dias de nossas vidas, depois de consagrado, entregar tudo em Tuas mãos. Por isso, erguendo os Teus braços, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou, para que possamos entregar este momento e mais uma vez continuar caminhando rumo à consagração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Podem todos se sentar. Você aí de casa, pega a tua água, teu caderno, para que vocês possam anotar, né? Estamos caminhando, gente. Quero ouvir um A bem bonito. Estamos caminhando para o fim. Pode ser melhor, vai. Estamos caminhando para o fim. E esse encontro é mais um dos encontros que são novos. Mais um dos encontros para aqueles que fizeram a consagração. Ele não existia e passou a existir quando eu remodelei o curso, pensando, estruturando, raciocinando somente aquilo que São Luís disse, escreveu e falou. Enquanto eu criava o curso inteiro, eu não quis fugir em momento nenhum do que São Luís quis dizer. Se vocês repararem, os encontros presenciais é alguns aprofundamentos de alguns temas que eles não podem passar batido. Por isso, caso você faltou em algum presencial, assista online, porque esses são os encontros que, caso você venha faltar, de ler o tratado. Lembra que eu falei que para se consagrar você precisa de duas coisas? Quais são elas? Ser batizado Mas caso você não consiga ler o tratado inteiro, que ao menos você compreenda tudo o que você está fazendo aqui. Amém? Já é para você ficar tranquilo. Meu Deus, não vai dar tempo, está dia 12 de outubro. Calma, relaxa. Mas você tem que entender o que você está fazendo. É a mesma coisa, mais uma vez, se você casar com uma pessoa, que você chega aqui e fala, quem é você? Não faria o menor sentido. Então por isso acompanha todo dia. Caso chegue no final, é claro que o recomendado é que você chegue lá, terminou de ler o tratado. Mas caso não aconteça, que ao menos você tenha acompanhado os encontros pelo menos semanais e pelo menos ter feito as orações do dia. Quem aqui falhou essa semana em um dia? Levanta a mão quem falhou. Quer ver? Normal, gente, não precisa ter medo, levanta. Aí, quem falhou, o que você faz? Meu Deus, eu não vou me consagrar. Calma, relaxa. O que você faz? Após se consagrar dia 12 de outubro, você complementa. Eu esqueci, passou batido, dia corrido, não consegui assistir o vídeo e não consegui fazer a oração. Você coloca esses dias pós-consagração, mas não deixe de se consagrar,
por causa disso. Tá bom? Amém? Lembra do escrupuloso, lembra sempre dele, que pode ser você, eu muitas vezes, que exagera as suas faltas. Eu falei também, teve um dia que eu, cansado, não consegui rezar, mesmo gravando os vídeos para vocês. E aí eu complemento depois do dia 12. Então, só para recapitular, você deve ter anotado aí, o primeiro encontro nós falamos sobre uma coisa, sobre a história de São Luís, lembra? Sobre a história de São Luís por completo. E trabalhamos nesse encontro a necessidade que temos de ter uma devoção a Maria. Porque a devoção a Maria, ela não é opcional, mas anexa à sua fé. Opcional é ser devoto de Santo Afonso, ser devoto de qualquer outro santo, São Boaventura, é ser devoto de algum santo, isso é anexo. Isso faz bem para você. São Bento, Santa Escolástica, São José também, obviamente, é muito necessário, mas Nossa Senhora, ela é obrigatória para qualquer católico que queira ter uma vida espiritual. Isso foi tratado no primeiro. No segundo, nós aprofundamos as verdades, se você lembrar, que embasam essa necessidade. Nós aprofundamos nas 5 verdades, mas muito profundamente, foi um encontro talvez mais longo que a gente teve, falando dessas verdades. E aí a gente estava nesses momentos nos 12 dias preliminares. Justamente faz sentido porque você está se libertando das coisas do mundo e aprendendo sobre Nossa Senhora. Então você começa pensando na necessidade. Depois você aprofunda as verdades da devoção. Aprendemos o que é uma devoção, uma admiração. Quem lembra disso? Foi muito profundo. Provavelmente são raros as devoções que temos a santo, porque você já sabe até aqui que uma devoção é conhecer toda a história, a vida e a profundidade daquele santo. E no último encontro, antes desse, falamos do encontro mais difícil, que eu sei, a carapuça serve para mim também, sobre de fato escolher a verdadeira devoção. E muitos de nós passamos por falso devoto e nem sequer percebíamos que éramos falso devoto. Alguém serviu a carapuça do encontro passado? Bastante, né? Eu acho que o mais que eu sou ali, com certeza é um inconstante. Ora eu estou aqui, ora eu estou lá embaixo, ora eu estou aqui. Todos nós passaremos pelas falsas devoções. O que temos que fazer é, opa, não posso continuar aqui, volto para lá. Esse foi um encontro passado, também muito profundo. E ele vem justamente ao encontro da semana que rezamos. A semana que nós rezamos foi justamente, e é mais longa as orações, né? Putz, chega uma hora que cansa, né? 15, 20 minutos, agora fica mais longa ainda, mas vai ficar lindo, vai por mim. E era esse conhecimento de si mesmo. Era o conhecimento da sua mazela, conhecimento dos seus erros, conhecer-se. Teve uma pessoa que eu achei incrível, ela falou para mim, Tiago, o que eu faço? Eu me acho tudo isso de falso devoto. Achei o máximo. Eu falei, que lindo isso, né? Pois bem, agora você mude para o verdadeiro. Amém? E agora nós entramos no quarto encontro. E anota aí o que é o quarto encontro. O quarto encontro, vamos falar então dos efeitos na sua alma que causa essa devoção. Então até agora você aprendeu tudo isso que eu falei, da necessidade, da verdade, do conhecimento de si mesmo, o que é uma falsa devoção. Agora você vai entender comigo aqui o que é de fato o efeito, ou seja, o efeito é aquilo que veio de uma causa. Qual a causa? A consagração. Depois de consagrado, o que causa na minha alma? Olha que forte isso, né? E é isso que a gente vai aprender hoje. Eu quero presumir que você esteja acompanhando os encontros diários. Por quê? Eu não vou ser redundante. Talvez eu cite alguma coisa e fale, olha, eu falei essa semana. Tiago, eu não consigo assistir. Volta e assiste. Amém? Porque senão, para que você viria aqui, né? Se eu vou falar a mesma coisa que eu falei online, não faz o menor sentido, tá? Até para você que está acompanhando todos os dias, diariamente, e o encontro de aprofundamento. Se você quiser abrir o seu livro, vamos avançar bem agora. Vamos ir para o capítulo 7, especificamente o número 213. E aqui, amados, esse encontro ele é novo, como eu disse, para os outros encontros dos outros Consagra-te. Nós nunca falamos sobre isso, não me recordo de nenhum menino que ministrou isso. E é tão importante conhecer os efeitos. Chegou aí, 213, capítulo 7. Lê para mim o que está escrito aí, todo mundo junto. Capítulo 7, vai lá. Efeitos não produz numa alma que lhe é
Que é? Eu vou falar isso todos os dias, até o final disso aqui. E vou falar também no encontro presencial. De nada valerá a consagração a Nossa Senhora, aliás, a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, se você não for fiel. Por isso que muita gente vai ficar pelo caminho, e está tudo bem, não fica bravo. Eu vejo muita gente que teria capacidade teológica de fazer o que você está fazendo, por culpa de conhecer alguns falsos devotos que se consagrou. Você já conheceu alguém que se consagrou e fala que é consagrado e nem sabe o que é? Você conhece algum? Eu conheço vários, que se eu perguntar a pessoa não sabe, mas você sabe. Você sabe o que significa consagração, você sabe a essência da consagração até aqui. Então, para que a consagração traga frutos, anota, para que a consagração traga frutos, é necessário ser fiel. Não tem outro caminho, amados. A fidelidade faz parte. A fidelidade, o ser fiel no pouco, ser fiel no seu dia a dia, direcionar suas orações à mamãe. E você já aprendeu até aqui que você não necessariamente vai ficar obrigado sempre a direcionar para a mamãe as suas orações, mas significa dizer que todas elas, sem exceção, passarão por ela. Intencionalmente, eu começo a minha oração aqui como? Direcionando a Jesus, depois a Maria, e está tudo bem. Todas as duas orações foi para quem? Para Nossa Senhora, a não ser no encontro de hoje que eu falei online, que você expressamente fale, não, eu não quero que passe por ela. Aí não vai passar, porque é a sua liberdade. Então, amados, anota isso, efeitos é o que causa na sua alma. Então, se consagrando, o que acontece em sua alma? Olha que forte o que nós vamos aprender a partir de hoje. E é interessante analisar que São Luís escreve efeitos, o que está escrito aí? Efeitos maravilhosos, efeitos bons, efeitos incríveis. O que vai causar em você pós-consagração? E ele chama isso porque não são eventos comuns, serão eventos extraordinários em sua vida. Quem já é consagrado aqui? Levanta a mão. Estou falando besteira? A nossa vida espiritual ela não foi transformada? Inclusive depois no testemunho, por gentileza, venha um de vocês aqui. A sua alma ela tem um efeito maravilhoso, e é por isso que eu quero começar lendo com você o 213 a partir de agora. 213. Meu querido irmão, convencei-vos de que, se vos tornardes, o quê? Tornardes fiel às práticas e desta devoção que vos indico em seguida. Então presta atenção, já vou dar o spoiler da semana que vem. Semana que vem terminaremos os encontros no sentido formativo. E esse último encontro, ele vai ser exatamente específico das práticas mesmo. Como fazer para o efeito ter de fato uma transformação espiritual. Lembra do primeiro encontro, amado? Eu falei para você e eu prometo que eu estou falando, porque São Luís me prometeu e aconteceu em mim. Vai acontecer uma transformação espiritual na sua vida, somente se você for fiel. Então tem práticas que você tem que ser fiel. O que é ser fiel? Todos os dias, sempre, sem parar. O que é fidelidade matrimonial? Todos os dias eu acordo com o mesmo desejo da mesma mulher. Assim você também. Se você for fiel todos os dias buscar Nossa Senhora, saiba, os efeitos que eu vou falar aqui acontecerão de maneira natural. Amém? Então vamos embora, vamos aprender um pouquinho. Primeiro efeito que acontece na sua alma, a gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento e desprezo de si mesmo. Eu vou ler um pedaço, presta muita atenção. Pela luz que o Espírito Santo vos dá, por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para todo bem. E em consequência deste conhecimento, vos desprezei, e será com horror que pensareis em vós mesmo. Considerar-vos-ei como uma lesma asquerosa que tudo estraga com sua baba, forte, né? Como um sapo repugnante que tudo envenena com sua peçonha, ou como a serpente traiçoeira que só busca enganar. A humilde Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, anota e grifa, a humilde Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, com que vos desprezei a vós mesmo, sem desprezar pessoa alguma,
e gozareis até de ser desprezado. Vou finalizar só com um segundo para te explicar. A Santíssima Virgem, número 2, vos dará uma parte de sua fé. A Santíssima Virgem vos dará uma parte de sua fé, a maior que já houve na terra, maior que a de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e de todos os santos. Agora, reinando no céu, ela já não tem esta fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus, pela luz da glória, com assentimento do Altíssimo. Ela, entretanto, não a perdeu ao entrar na glória, guardou-a para os seus fiéis servos e servas da igreja militante. Presta muita atenção, olha aqui para o papai aqui, olha para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Vamos ler a palavra de Deus, porque hoje a gente vai usar um pouquinho a palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de São Paulo, escreve aos Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo de número 11, abre aí, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo de número 11, capítulo de número 11, você vai entender isso aqui, você vai ficar apaixonado. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Está na palavra de Deus para você. Então, amados, presta muita atenção no que eu vou te explicar aqui. Isso é muito forte. Anota aí Hebreus 11, 1. No céu, presta muita atenção. No céu já não existe fé. Repete comigo. No céu não existe fé. Porque fé é próprio do tempo em que vivemos. Por que não tem fé no céu, Tiago? Porque no céu a teologia vai nos chamar de visão beatífica. Repete comigo, visão beatífica. O que é a visão beatífica? A visão beatífica é a materialização daquilo que você passou a sua vida inteira crendo, que você passou a sua vida inteira pensando, imaginando, rezando, orando. Vamos olhar para o altar que aqui está atrás de nós. Nesse altar acontece o que? A Santa Missa. O que é a Santa Missa? Basicamente, é o santo sacrifício do altar. Resumo da Santa Missa: Jesus desce. Mas deixa eu te falar, Jesus desce e Ele está presente vai, fala para mim, pão. Pão. Mas é corpo? Ai, Tiago, não buga minha cabeça. É corpo, sim ou não? Sim. Ufa, católico, sim ou não? Sim. Mas é pão? Por que você está falando que é corpo? Isso é fé. Eu olho, vejo, ajuda aí, vejo pão, fala para mim, vejo pão. Mas é? E é interessante quando você recebe a Eucaristia, que o ministro extraordinário da Eucaristia, e eu sou um deles, tem ministro aqui? Tem ministro? Olha aí os ministros. O ministro tem que falar uma fórmula para os fiéis. Qual é a fórmula? Receba o corpo de Cristo. Não receba o pão. Receba o corpo. No Catecismo da Igreja Católica está escrito assim. E exatamente essa frase. O fiel que está vindo receber, ele fala o quê? Amém. O quê? Amém. O que significa amém? Assim seja. Então, basicamente, Santo Agostinho, no Catecismo da Igreja Católica, está falando assim: que o seu amém seja amém. Ou seja, que de fato você acredite naquilo que você está vendo. Tiago, mas é pão, cheira pão, tem gosto de pão. Eu sei, isso é próprio desta vida. E é interessante os ministros extraordinários da Eucaristia, que Jesus é tão incrível, que Ele poderia ter feito na Santa Ceia, ter vindo num cordeiro. Ele poderia ter literalmente falado assim: ó, esse cordeiro agora é meu corpo. Ele não fez isso. Ele pegou o pão. Por quê? Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar que ele fez isso para que todos, sem exceção, tivessem condições de comungá-lo. Presta muita atenção que vai fazer sentido com o que vamos estudar. Tendo isso em mente, nós temos a visão beatífica no céu. Aqui na terra é só a fé. Eu sei que é pão, eu sei que cheira pão, tem gosto de pão. Ainda não comi o corpo, mas é corpo.
Isso é o que a igreja chama de transubstanciação. A substância muda, apesar da espécie continuar a mesma. Claro, tem vários milagres, mas eu estou dizendo, a ideia central aqui é que o pão continua sendo pão, o pão continua cheirando pão. Isso é fé. Eu comungo, eu faço a minha adoração, mas continua sendo pão. Vai dizer, pega a sua Bíblia, mais uma vez, você vai ler Bíblia comigo aqui hoje, absurdamente, igual o Frei Gilson aqui. Capítulo de número 13, carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, você vai entender o que é visão beatífica, e visão pela fé, para entender os efeitos da devoção. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, esse capítulo aqui em muitas Bíblias vai dizer que é o hino do amor, tão lindo, lido em muitos casamentos, mas tem uma coisa que ninguém lê, que ninguém fala, que é o versículo 12, vamos ler junto, carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: agora, vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Então, amados, deixa eu te explicar, vai continuar sendo pão, mas é corpo, vamos continuar vendo imagem, vamos continuar vendo as coisas com os nossos olhos humanos e materiais, porque São Paulo está dizendo que nós vemos como que em um espelho. Quem usa óculos, se eu tirar meu óculos, eu vou ver tudo embaçado, não vou. Se você tirar seu óculos, você também vai ver embaçado. Assim também é o mundo em que nós vivemos. Nós não conseguimos enxergar plenamente as coisas. Nós vemos pão, cheira pão, tem gosto de pão, mas é corpo. Nós acreditamos em tudo que acreditamos, mas tudo é muito confuso. Tudo ainda é muito difícil de, às vezes, a gente acreditar. Nas tribulações, nas dificuldades, na nossa vida, em tudo que a gente passa, seja na vida financeira, espiritual, amorosa, tudo é muito embaçado, mas é próprio deste tempo. Vai gravando isso. A confusão, ela é própria do tempo em que vivemos. Por isso a gente tem que olhar para Jesus e falar, é corpo, eu acredito. Toda vez que você comungar, vamos falar da prática depois, sobre isso no próximo encontro, mas você vai ter um método para comungar, descrito por São Luís. Não pula o seu tratado e não lê até o final, porque vai fazer sentido depois. Mas aqui você precisa entender, hoje a gente vê as coisas à luz da fé, depois no céu você vai precisar de fé? Não, porque você já vê. Então, amados, você precisa da fé para ser salvo? A igreja vai nos ensinar exatamente isso. Sem fé você não pode alcançar a Deus, porque se você não acredita nele, como que você vai para o inferno? Com certeza, tem um jeito, um método, é só você deliberadamente falar, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus Cristo, pronto, você foi eleito para o inferno. Por quê? Você está se autodeclarando, eu não creio, eu não quero, mesmo que você seja bom. Grava outra frase, o céu, anota aí, o céu não é lugar dos bonzinhos, não é lugar dos bonzinhos, o céu não é lugar das pessoas, eu sou tão bom, eu fui para o céu. Não, para ir para o céu não é lugar dos bonzinhos, ponto. O céu é lugar daqueles que souberam amar Deus, que souberam amar Cristo e a sua igreja. Se você aqui não souber amar a Deus, me desculpa, você não vai para o céu, amém? Então, para com esse discurso aí do mundo, o mundo fala isso, né? O mundo fala assim, eu não vou na missa, eu não vou na igreja, eu não roubo, eu não furto, eu não mato ninguém, essa pessoa vai para o céu? Não, porque ela não trabalha a sua fé, ela não está trabalhando para as coisas de Deus. Eu não estou dizendo pregar, eu estou dizendo viver a fé, porque ela não quer acreditar, vive morno. Já vai dizer o padre Paulo Ricardo, se você quiser ir para o inferno, não precisa fazer nada, deixa assim que vai. Para o céu você precisa se esforçar. Santa Teresa dos Andes, anota essa aqui é de um santo da igreja. Santa Teresa dos Andes escreveu um negócio mais complexo ainda. Ela falou assim, se você não amar Deus na terra, o que vai fazer no céu? Receba, Santa Teresa dos Andes, essa foi de graça para você. Se você não amar Deus na terra, o que vai fazer no céu? É uma indagação para você, porque o céu não é lugar dos bonzinhos, mas sim
lugar daqueles que souberam amar Cristo e a sua igreja. E aí, aqui cabe muito bem uma frase de Santa Teresinha, uma santa que eu tenho uma devoção já particular, posso dizer isso, por já ter estudado a espiritualidade da pequena via. E Santa Teresinha, anota essa, vai dizer que a vida é um instante. Santa Teresinha, a vida é um instante, vírgula, um instante entre duas eternidades. Isso é muito forte, isso é muito forte. Santa Teresinha, a vida é um instante só entre duas eternidades. Se você não tiver com papel e caneta, hoje você perdeu muita coisa, hein? Que hoje vai ser frase de santo o tempo todo. Com isso em mente, amados, presta muita atenção. Para você ir para o céu, você tem que amar Cristo e a sua igreja. Amém? O céu não é lugar dos bonzinhos. Amém? Ótimo. Então, e de fato aqui você precisa entender o que Santa Teresinha escreveu. Para alcançar o céu, essa vida é muito curta. Você vai passar 75 anos, que é a expectativa média de vida, e a hora que você menos perceber, você, foi embora. E Santa Teresinha escreveu para nós relembrar isso, para nos lembrar e falar assim: olha, calma, a vida é um instante entre o agora e o já foi, é um instante entre você piscar e acordar e ver Deus, ou não. Porque a maior dor daqueles que não vão para o céu é saber que eles foram condenados a uma ausência de Deus. O que é o inferno, amados? O inferno é um tormento para a alma. Por quê? É um tormento porque não vai conseguir ver a Deus nunca. Dá para ter noção disso? Dá para ter noção que a hora que a sua visão beatífica acontecer, lembra, no céu não tem visão, não tem fé, você já olha e vê todas as coisas acontecendo. Tanto que eu gosto de imaginar o inferno como gelado, porque o gelo, você já pegou um gelo na mão? O que acontece com o gelo? O gelo queima. Então o inferno não é calor, o inferno é um gelo, porque ele não tem alegria. Você não vai conseguir ver a Deus. Imagina a cena, você saber que falou: poxa, eu perdi, deu ruim, não dá para ir para o céu, gente. Uma vez eleito ao inferno pelas suas escolhas, deu ruim. E Santa Teresinha está falando: cuidado, a sua vida futura, anota, a sua vida futura depende da sua vida presente. Ai, mas eu vou amar, eu já vi isso, eu sou jovem, eu tenho 30 anos, tudo bem que eu já passei, né? Já não sou tão jovem assim. Quem tem menos de 30? Levanta a mão, olha lá, vamos ver. Ó, tem uns malucos aí, tem menos de 30. Mas eu trabalho muito com jovem, e o jovem fala: não vou viver a castidade, não vou viver a minha vida com Deus, eu deixo para depois. Faz isso para você ver. Aí você morre, aí você vai acordar e vai falar: me dá uma chance, Deus. Eu te dei todas as chances. Eu te dei curso de consagração, eu te dei missa todo dia, eu te dei o Padre Juliano, eu te dei isso, eu te dei tudo que você queria. Agora, desce, vai lá no geladinho. Eu gosto de imaginar o inferno como um gelo que queima mesmo, pela ausência de Deus. Vários santos têm essa visão do inferno gelado. E aí, amados, presta muita atenção. O que você tem feito da sua vida? Porque se você vive a sua vida e de qualquer jeito, de qualquer modo, cuidado. A sua vida é apenas um instante. Piscou, acordou, viu ou não? É isso que você tem que entender. Quando a gente vai para um velório, aquele corpo, eu gosto de velório, já falei que eu gosto de velório para vocês? Já falei esse negócio esquisito meu? Mas pode me chamar, se alguém da sua família morrer, me chame, eu adoro um velório. E por que risada? E por que eu gosto do velório? Porque eu gosto de olhar para o nariz das pessoas que morrem. É mais bizarro ainda. Por que eu olho para o nariz da pessoa que morre? Porque eu lembro todas as vezes, ao olhar para o nariz do morto, do defunto, seja quem for, da família ou não, e eu já entrei em velório que eu nem conhecia, é uma maluquice, eu adoro, apareceu, olha, eu vou entrar porque ele morreu uma pessoa. Por que eu gosto de olhar para aquela pessoa, amado? Para lembrar que eu ainda respiro, que ainda eu consigo fazer a diferença. Aquela alma não consegue, eu sou mais maluco ainda, eu boto a mão no morto e falo: Senhor, ressuscita. Nossa Senhora, ajuda aqui, Jesus fazer um milagre. Não ressuscitei nenhum ainda, não deu certo. Vai que, né, gente? Vai que o dia acontece um milagre. Mas quem não gosta de velório, é claro que é triste, amado, estou dizendo, é muito triste, mas o velório é o maior presente que Deus pode te dar, porque você ainda respira. Mas eu não gosto. Quem tem medo de velório aí? Não entra no velório nem a pau. Tem que mudar isso.
Tem que mudar isso, querida. Por que você tem que mudar isso? Porque ao olhar para aquela pessoa, você, claro, amou, respeitou, viveu. A morte mais difícil para mim até hoje foi do meu avô e da minha avó. Foi muito doído para mim. Mas eu olhava e falei, vó e vô, deu certo o que vocês fizeram. A sua vida foi frutífera, mesmo com seus erros. Quando eu me for, eu não vou mais conseguir pregar. O que vai ficar para você? Os meus vídeos. E eu quero continuar fazendo isso até o último dia. E você também, do seu jeito, na sua missão, da sua forma. E ao ir num velório, nunca esqueça de mim agora. Você olha para o nariz e fala, vamos ver se você respira. Você vai ver que não vai. E aí você tem que refletir. Você respira fundo. Você fala, o meu ainda tem. Mas muitos hoje já morreram. Hoje já perderam a sua vida. Deus já chamou. E aí, amado, o que você vai fazer da sua vida? E é isso que você tem que entender para a gente aprofundar os efeitos agora. A sua vida é um instante entre duas eternidades. E é justamente nisso que comporta a visão beatífica. Visão beatífica é olhar Deus face a face. Se eu puder resumir, é isso. Visão beatífica é falar, deu certo. Deu certo. O que é dar certo na vida? Alcançar o céu. E o resto? E ter empresa? É dar certo na vida? Não. Dar certo na vida é ter um casamento frutífero, com filhos, seja eles físicos ou adotivos, porque tem mulher que não pode. É ter frutos, é de fato gerar uma vida, é de fato deixar algo bom para essa humanidade. Eu quero deixar algo bom, e você? O que de bom você vai deixar para as pessoas quando você for? Quando você for, essa é uma tarefinha para essa semana. Quando eu for, eu quero que você medite a sua morte. Esse é o exercício mais difícil que você pode fazer. E agora, amados, a gente entrou num profundo tema agora. Eu quero que você medite a sua morte. O que é meditar a sua morte? Feche seus olhos na sua casa, se imagine no caixão. Quem estaria lá? Quais seriam as pessoas que iriam no seu velório? Como seria o seu velório? Tiago, eu tenho medo. Por quê? Sendo que isso vai acontecer um dia. Você deve resolver isso em você. Por quê, Tiago? Para que você entenda que a sua vida é um instante. Hoje eu estou aqui. Pode ser que eu nem acabe esse curso. Pode ser que eu acabe. Que pouco importa para mim isso. O que importa é que todos os dias eu busco viver como se fosse o último. E você? Para que você alcance o céu, é necessário fé. Amém? A fé é próprio desse mundo. Amém? E voltando para o livro. Olha que coisa linda. Ai, que fofo isso. Voltando para o livro, número 2. Então, aqui a gente leu isso aqui para você grifar. 114:2. Está escrito assim: agora, reinando no céu, ela já não tem esta fé. Aí continua: com o assentimento do Altíssimo. Anota aí. Pega isso aí e grifa. Com o assentimento do Altíssimo, perdão. Ela, entretanto, não a perdeu ao entrar na glória. Guardou-a para os seus... já esqueceram o que está escrito aí. Para os seus fiéis, servos e servas, na igreja militante. O que é isso? Isso aqui é para completar a visão beatífica. Temos 3 igrejas, anota, 3 igrejas. Quais são elas? A igreja triunfante, anota aí. O que é a igreja triunfante? Aquela que os santos já estão lá. A igreja triunfante. A segunda igreja, a igreja padecente, é as almas do purgatório purgando para que possam entrar. As almas nessa igreja já estão salvas. E aí você tem a igreja militante. Quem está nessa igreja, gente? Eu, você, todos nós. Enquanto existirmos, nós estamos lutando. E você precisa ser como um exército em frente de batalha para se preparar para isso. Então a igreja triunfante, que é onde nós queremos. A padecente, que é as almas que estão padecendo e logo entrarão no céu, porque já foram salvas. E a militante. Aqui é luta. Aqui é luta. Depois não teremos mais luta, como já lemos Apocalipse 22. E olha que lindo, Deus guardou a fé de Nossa Senhora para te ajudar a viver bem aqui, amados.
Isso precisa ficar gravado no teu coração. No céu não tem mais fé, mas Nossa Senhora continua com a fé dela vivinha. Ela continua com a fé dela preservada por ordem de Deus, por permissão de Deus. Para quê? Para que você e eu possamos conseguir viver aqui bem. Olha que coisa linda, amados. Deus preserva a fé dela para que eu e você possamos entrar no céu. Uma salva de palmas para isso aqui. Uma salva de palmas para isso, pelo amor de Deus. Você tem que ir mais forte. Pode ser mais forte. Ó, dá um amém nos comentários. Significa dizer, a igreja acredita e dogmatizou isso. Nossa Senhora foi assunta aos céus. O que é ser assunta, amados? Não tem uma imagem dela aqui. Assunta significa dizer que os anjos a pegaram e levaram Nossa Senhora para o céu, de corpo, alma, mente, coração, espírito, tudo. Ela está com o corpinho dela preservadinho. O que você um dia vai ter um corpo lá. Eu não sei como vai ser. As pessoas ficam me perguntando, como é que vai ser meu corpo no céu? Sei lá, pergunta para Deus depois, você me vem e fala, estou brincando. Não sei como vai ser, mas o que eu sei é que Nossa Senhora foi preservada, além do pecado original, que é esse outro dogma, mas nós temos ela assunta, e ela não tem força própria para subir. Quem leva? Os anjos a levam para o céu e a preservam, e ela está lá no céu agora, com a mesma fé de que ela tinha na terra. Por quê? Para te ajudar. E aí, amados, a gente vai entrar profundamente agora nos 5 efeitos que vai causar em você, sabendo que Maria está lá no céu, de corpo, alma, mente, coração, espírito, literalmente já com o seu corpo glorioso, te ajudando, te orientando, aparecendo para as pessoas, aparecendo para vários. Aí a gente já aprendeu isso no segundo encontro. E aí, amados, eu quero que você leia comigo o número 215:3. O primeiro grande efeito para nós é a liberdade interior. Repete comigo, o primeiro efeito, liberdade interior. Liberdade interior. Esse é o primeiro efeito. Depois você assiste de novo esse vídeo que ele vai te ajudar muito. O primeiro efeito, vamos lê-lo. Esta mãe do amor formoso aliviará vosso coração de todo escrúpulo. Lê comigo, 115, número 3. Esta mãe do amor formoso aliviará vosso coração de todo escrúpulo e de todo temor servil. Vamos aprender esses dois termos. Aqui é a liberdade. Aqui é a liberdade do medo. Aqui, Nossa Senhora, o efeito na sua alma é a liberdade espiritual. O efeito na sua alma causado vai de fato aliviar o seu coração. Grifa isso, de todo escrúpulo. Lembra que eu falei para vocês que São Luís escreve isso numa época. Qual época? Jansenismo. Não vou explicar de novo, já expliquei. O jansenismo, mais rapidamente, ele é uma época de uma profunda rigidez, e São Luís está dando um código para mim e para você, para aliviar o nosso coração de escrúpulos. O que é um escrúpulo? Angústia exagerada. Eu vejo isso nos católicos absurdamente. O católico, ele fica tão pirado, achando que vai para o inferno em todo instante, que vai morrer e não vai para o céu, que eu falo, meu Deus, acho que essa pessoa tem um desejo de ir para o inferno. É um medo que eu não consigo entender. Nós temos os nossos erros, temos os nossos pecados. A primeira carta de São João, não vai dar tempo de abrir, senão eu vou atrasar. A primeira carta de São João vai dizer que todos nós temos pecados. Aquele que fala que não tem pecado é um mentiroso. Está na palavra de Deus, primeira carta de São João. Então, amados, cuidado para você não ser um escrupuloso. E o efeito na sua alma, depois de consagrado, é essa liberdade do escrúpulo. É essa liberdade de acreditar de todo o coração que você entregou sua vida à mãe. Você entregou o baú para sua mãe. Agora ela que se vira para te ajudar. Olha que lindo isso, gente. Você se esforça, tem as suas ações, os valores, os méritos das suas ações, mas agora está tudo nela. Isso te deixa mais aliviado, te deixa menos escrupuloso, te deixa aliviado. E aqui olha que interessante o termo que ele usa, temor servil.
Aí eu fui pesquisar, se você quiser grifar no seu livro, temor servil é o medo do julgamento de Deus. Nós temos que ter temor a Deus. O que é temor a Deus? Eu não quero desagradá-lo, mas eu não posso ter medo dele me julgar. E muita gente, avassaladora quantidade de católicos hoje, tem medo de morrer. Por quê? Porque tem medo do julgamento, tem medo de fato não estar pronto. Eu confesso que eu não sei se eu estou pronto para morrer. Me dá um medo isso às vezes, tá? Eu falo, será que eu estou pronto, Senhor? Mamãe, será que tem mérito as minhas ações aí? Será que o baú das minhas ações tem alguma coisa boa aí dentro? Que eu não sei, né? Mas de algo eu sei, porque já é um efeito na minha alma. Eu já não me preocupo mais com essas coisas. Eu fui liberto de todo escrúpulo de ficar pensando o tempo inteiro, meu Deus, eu vou para o inferno, 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 eu vou para o inferno. E São Luís está dizendo aqui, calma. Santa Faustina já falou a divina misericórdia. Tem a devota de Santa Faustina aqui? Devota de Santa Faustina tem a visão de Deus, literalmente jorrando água e sangue do teu coração. E de fato, amados, acredite na misericórdia de Deus. E o efeito na sua alma pós-consagrado é a liberdade interior. A pior escravidão que acontece na vida de um ser humano está na sua cabeça. A maior dificuldade do ser humano hoje é entender os seus traumas. E aqui são muitos. Quando eu me consagrei, eu fui liberto. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei te explicar. Mas algo aconteceu, que eu falei, a partir de hoje, mãe, tudo é teu, faça o que a senhora quiser. Então Maria aliviará você, porque ela está com fé lá no céu, te dando a fé dela em você. Amados, eu não sei se você consegue ver isso, com o mesmo olho que o meu, de consagrado, mas ela com a fé dela fala, esse é meu filho, bota nele as minhas virtudes, Senhor. Isso que ela faz por você, no céu. Se uma mãe humana, tem mães aqui? Levanta a mão quem é a mãe. Se uma mãe intercede pelo seu filho humano, quem dirá a mãe do céu intercedendo por você que deu a vida a ela? Isso é liberdade, amados. Então, primeiro de tudo, liberdade interior. Segundo efeito, esse é o primeiro. Segundo efeito, anota aí, as nossas obras para a maior glória de Deus. Essa aqui também eu sou prova viva disso. Para a maior glória de Deus. Aqui, logo abaixo, no 116:4, está escrito assim: a Santíssima Virgem vos encherá de grande confiança em Deus e nela, porque não vos aproximeis mais de Jesus Cristo por vós mesmos, mas sempre por intermédio desta bondosa mãe. Porque, tendo-lhe dado todos os vossos méritos, aqui eu quero acreditar que você já escutou os meus áudios e vídeos, graças e satisfações, para que deles disponham a sua vontade, ela vos comunicará suas virtudes, e vos revestirá de seus méritos, de sorte que podereis dizer confiante a Deus: eis Maria vossa serva, faça-se em mim conforme a vossa palavra. Amados, ela comunicará as virtudes dela em você. As virtudes de Maria estarão dentro de você. A partir de consagrado, o efeito que causa na alma é de fato as suas obras, elas estarão mais para a glória de Deus. Gente, por mim, assim, todas as pessoas do planeta tinham que se consagrar, porque tudo que nós temos que fazer, nós temos que dar glória a Deus. Então, se eu dou a mãe vai infundir em mim as virtudes dela. Estamos juntos, é isso que eu quero. O efeito na sua alma é justamente esse, porque Maria vai purificar as suas boas obras, Maria vai limpar até mesmo aquele pecado que você nem vê, aquele pecado de soberba, aquele pecadinho, aquele pecado oculto que você tem no teu coração. Eu mesmo corro sério risco disso, de achar que é eu que estou fazendo o curso, e não é. Eu só sou um instrumento dela para vocês, para compreender o efeito que causa na sua alma. Então, primeiro, liberdade interior. Segundo, as nossas obras para a maior glória de Deus. Terceiro, já vamos quase encerrando, hein? Terceiro, anota aí, 119. Essa aqui é linda demais, isso aqui é lindo demais. 119 do tratado, perdão, 219 do tratado.
Eu estou até maluco, já tanto aleluiado que eu fico aqui. Eu vou ler um pedacinho do 218, bem o finalzinho. Então o terceiro, anota, é um caminho rápido e seguro para a santidade. Aqui a gente já falou isso em mais de um encontro presencial, em mais de um encontro todo dia, que Nossa Senhora é um caminho puro, imaculado, santo, rápido, seguro. Mas isso vai causar efeito na sua alma, literalmente dentro de você. E aqui, olha que lindo, um pouquinho antes do 219, está escrito assim, ó, uma linha antes: Maria é um lugar santo. Vê se você acha aí. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, em que se formam e modelam os santos. Olha que coisa mais linda isso. Notai, 219, se vos apraz que eu digo que os santos são moldados em Maria. Há uma grande diferença, presta muita atenção nesse exemplo. Há uma grande diferença entre executar uma figura em relevo, a martelo e a cincel, e a executá-la por um molde. Os escultores e estatuários têm de se esforçar-se muito para fazer uma figura de primeira maneira, e gastam muito tempo. Mas, da segunda maneira, trabalham pouco e terminam em pouco tempo. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem forma Dei, que significa o molde de Deus. Ai, amados, olha isso. Eu já falei isso aqui e eu repito, reforço, até hoje eu não consegui encontrar um santo sequer que não tenha ao menos menção a Nossa Senhora, que tenha ao menos alguma coisa que falou dela. Porque Maria, amados, o efeito da consagração é exatamente esse. É um caminho rápido, seguro, imaculado. Isso vai causar na sua alma um desejo de céu que você nem estava imaginando que você poderia ter. E aqui, Santo Agostinho ousa dizer que Maria é o molde de Deus. E isso a gente tem base bíblica para dizer inúmeras vezes. Basta você ver o anjo, o arcanjo Gabriel descendo, falando Carraritomene, como já expliquei, plenificada da graça de Deus. Em Maria tudo nela é perfeito. Então, se eu quero alcançar o céu, eu busco nela o modelo. Por quê? Porque ela é humana e ela vai me ajudar com a sua humanidade a me tornar santo também. Esse é o terceiro efeito. A partir de consagrado, você cresce muito rápido. E o quarto efeito é exatamente isso: é o crescimento das suas virtudes. Você vai se tornar uma pessoa mais virtuosa, você vai se tornar alguém mais santo, vai se tornar alguém mais incomodado para ser de verdade. Sabe o que acontece depois de consagrado? Muita gente tinha pecadinho, para de ter, muita gente começa a servir na missa, muita gente começa a trabalhar para Deus. Por quê? Esse já é um efeito na sua alma, um efeito da consagração. E eu fico tão feliz, né? Dando o exemplo da Joyce, antes mesmo dela ter esse encontro, obviamente, ela me procurou e falou: Tiago, eu quero entrar na pastoral da solidariedade. Isso já é um efeito antes da consagração, Joyce. Você imagina depois, você vai ver isso em você. É um crescimento das virtudes, você de fato vai trabalhando mais para Deus. Por quê? Porque isso é feito. Você nem percebe, já está acontecendo, já está no automático, você já está indo, as coisas estão acontecendo. Isso é efeito, cara. Efeito da causa. Qual a causa? A consagração. E aqui, amados, só para a gente finalizar esse trechinho, para ir para os testemunhos. Aqui, ó, esse efeito, ele está presente no 225, 225, número 4. Está aqui, ó, exatamente aqui. Vou ler para vocês. Enfim, porque nunca pensais em Maria, sem que ela, em vosso lugar, pense em Deus. Nunca louvais, nem honrais, sem que ela convosco louve e honre a Deus. Maria está toda em conexão com Deus, e com toda a propriedade eu a chamaria a relação de Deus, que só existe em referência a Deus, o eco de Deus, que só diz e repete Deus. Santa Isabel louvou Maria e a chamou bem-aventurada, porque ela creu
E Maria, o eco fiel de Deus, entoou: minha alma glorifica o Senhor. Vamos repetir? Minha alma glorifica o Senhor. Agora grifa isso, por favor. O que fez nesta ocasião, Maria o faz todos os dias. Isso aqui é emocionante. Quando a louvamos, amamos, honramos ou damos algo, Deus é louvado, amado, honrado e recebe por Maria e em Maria. Por isso que você cresce em santidade, cresce em virtude, porque ao dar a sua vida à Mãe de Deus, a dar a sua vida, o baú da sua vida a ela, você vai começar a crescer em santidade. Qual a base bíblica para isso? Exatamente a parte da Santa Isabel. Quando há a saudação, vai dizer, Nossa Senhora começa a falar o Magnificat, minha alma glorifica o Senhor. É isso que você tem que entender. Toda vez que a buscamos, ela já manda para Ele. Toda vez que a gente vai nela, ela já fala com Ele. Ela já transforma a sua vida, te deixa mais virtuoso. Ela acelera o teu processo de virtude. Vocês querem ser mais virtuosos, sim ou não? Sim. E o que é virtuoso, né? Só explicar rapidamente. Virtuoso é a disposição para as coisas boas. Então, você vai crescer depois de consagrado para ser alguém do bem. Por exemplo, a Cláudia tem empresa. Então, na empresa dela, ela vai ser melhor ainda. Ela vai fazer melhor ainda para a empresa, para a sua família, para os seus, para quem quiser. No seu trabalho, você será mais virtuoso. Se antes você colocava um seguro, você não vai botar mais um segurinho, quem não quer? Isso foi um efeito na minha alma. Quando eu me consagrei, eu estava trabalhando em agência bancária. Depois de consagrado, eu parei de colocar seguro onde as pessoas não queriam. Inclusive, tive que sair da agência por causa disso, porque eu não produzia mais a mesma coisa. E eu falei, quer saber do negócio? Pode me arrancar daqui, porque eu não estou preocupado com esse mundo. Eu estou preocupado com a minha alma. E isso, você vai ver que é irracional, é natural. O efeito é natural. As coisas vão acontecendo e você vai crescendo. Por quê? Porque Nossa Senhora estará com você, te ajudando, te orientando e falando, minha alma glorifica o Senhor. Isso que você tem que entender. Você se tornará muito mais virtuoso. Por quê? Porque você deu tudo a ela. E ela está dando a você a fé dela. Isso que você precisa sair desse encontro. Depois de consagrado isso acontece. Depois com o joelhinho no chão, e aí eu vou explicar no próximo encontro como vai ser a consagração. Você vai literalmente dobrar o seu joelho, acordar uma nova pessoa. E comunicar o efeito, as virtudes, a disposição de fazer as coisas boas. Aqui eu tenho inúmeros exemplos de cursos de consagração. De casais que não conversavam mais, voltaram a conversar. Casais que antes não sequer mais se tocavam, humanamente falando, voltaram a se tocar. Aqui eu tenho relatos de filhos, casais que eram fechados à vida, abriram-se à vida e começaram a gerar vidas. Por quê? Porque começou a ser virtuoso, começou a ter uma disposição para as coisas boas, começou a dar mais valor às coisas de Deus. E aí a sua vida frutifica. Isso é efeito. Você nem vai perceber. Sabe o que vai acontecer? Quem já é consagrado, estou falando a verdade aqui ou não estou? Não é assim? É ou não é? Quem já é consagrado aí, não é exatamente assim? É uma parada sinistra. É só efeito do que você fez. Você vai entender isso mesmo depois. Por isso que os testemunhos hoje, se puder, eu quero daqueles que são consagrados, para justamente te falar que isso aqui acontece na alma. Você não vai perceber, você já está fazendo bem, você já está ajudando alguém. Eu cheguei num dia, num ápice disso aqui, que eu falei, acho que eu estou ficando meio maluco. Certa vez uma pessoa bate no meu carro, pede comida, estava frio, chovendo, estava na porta do hospital, falei, nossa, deve estar precisando. Aí eu fui no mercado, comprei uma cesta básica, fui dar para a pessoa, não satisfeito, coloquei a pessoa no meu carro, porque eu fiquei com dó, coloquei ela no meu carro, dei a cesta básica, levei ela dentro da favela. Olha a loucura, olha a insanidade, nem percebendo as maluquices que eu faço. A minha esposa depois falando, meu Deus, você é muito louco. E aí depois eu peguei o telefone, porque eu queria ajudar mais. Ele me passa o telefone da mãe, e a mãe fala, você ajudou um drogado, um noiado, ele vai vender tudo que você deu. Aí eu falei, poxa, tudo bem, pelo menos eu tentei, né, fazer alguma coisa. Eu ia dar o telefone para a igreja, eu ia dar um jeito. Mas é automático, você vai querer ajudar, mesmo que às vezes você é até enganado, como eu fui. Eu falei, puxa, fui enganado. Mas está tudo bem, porque é a disposição, é a vontade.
Eu faço terapia. E muitas vezes, não sei quem já fez terapia, quem é psicólogo aí? Não, o psicólogo fala muito disso, olha lá, psicóloga, veio psicóloga, isso não é assim. A primeira reação qual é? Né, psicóloga? Não é assim? Você pergunta para os seus pacientes, qual foi o seu desejo inicial daquela ação? Não é assim? Vocês perguntam isso, porque perguntaram para mim, eu falei, não sei qual que é o meu desejo, mas todas as suas ações, depois de consagrado, o efeito é sempre o bem. É impressionante, eu não sei te explicar. Você tem uma disposição para fazer coisa boa, até enganar você ser enganado. Mas tá tudo bem, estou nem aí, pode me enganar. Mas a minha disposição para fazer o bem, eu estou fazendo. Se a pessoa não quer, paciência, seja livre. Mas você vai ver esse efeito, você vai mudar, vai ajudar até os psicólogos, né, a descobrir que a causa raiz das coisas vão mudar. Você se tornará melhor, as coisas boas. Se eu fosse psicólogo, eu sei que não pode, tá, psicóloga? Mas eu ia falar assim, se consagra Nossa Senhora, eu ia dar esse conselho, se consagra Nossa Senhora, resolve isso. Você vai ver que a virtude, a vontade de fazer coisa boa, ela aumenta. E isso é efeito da causa. A última, para a gente finalizar, quinta e último efeito na sua alma. E para mim, a mais relevante, para mim, aqui significa todas as outras. Está lá no 225, número 1. 225, 1. 225. Perdão. 224. Presta muita atenção. 223. 223, número 2. Porque uma alma, por esta prática, considerando nada, tudo que pensa ou faz por si mesma, e pondo todo o seu apoio e complacência nas disposições de Maria, para aproximar-se de Jesus Cristo, e até para falar-lhe, pratica mais humildade que as almas que agem por si mesmas, que se apoiam e se comprazem nas próprias disposições. Olha a consequência. Consequentemente, ela glorifica mais altamente a Deus, que é glorificado perfeitamente pelos humildes e pelos pequenos de coração. O efeito da consagração, e o mais perfeito, e aqui eu finalizo, é a sua união íntima com Deus, é a sua união íntima com Cristo. Por isso eu não consigo entender, a pessoa que se consagra, ela se torna soberba, e vai por mim, eu já vi muita gente se achar melhor, porque é um consagrado. Alguém já viu um consagrado assim? Eu sou melhor que você, porque eu dei tudo para Nossa Senhora, porque agora o baú da minha vida está com mamãe. Amados, me desculpa, mas essa pessoa, ela não sabe o que ela está falando, porque o consagrado, ele se torna mais humilde, ele se torna de fato mais pequeno de coração, ele se torna de fato mais íntimo de Jesus. E para ser íntimo de Jesus, você precisa de fato ser humilde. Os humildes, vai dizer as bem-aventuranças, que os humildes verão a Deus. Então você tem que ser humilde, você tem que ser puro, você tem que ser casto, e isso você vai ver o efeito na sua alma. Muita gente fala assim para mim: Tiago, eu não tinha vida espiritual antes, passei a ter agora, a partir da minha consagração. Por quê? Por causa do efeito, por causa dessa união íntima com Deus. Antes da minha consagração, eu ia à missa, já era missionário, mas eu confesso para vocês, tinha dia que eu acordava e não rezava, tinha dia que eu acordava e esquecia pela correria. Quem aqui nunca, né? Acorda já atrapalhado, já sai tomando café no carro, tem dia assim. Mas depois de consagrado, eu não consigo te explicar, você vai ter que se consagrar para saber. Essa união íntima com Cristo é meio que automática, você já acorda assim: sou todo teu, Maria, bora, mais um dia, vamos mamãe, vamos mais um dia junto, Ave Maria cheia de graça, e o dia começa. Eu não consigo mais ver a minha vida sem essa união íntima, esse efeito causado pela consagração. E aqui, amados, se a gente se integrar a ela sem reserva, ela se entregará a nós sem medida. Você precisa se entregar a ela, você precisa entregar tudo que você tem a ela. E aqui, amados, e finalizo, eu não consigo fazer isso por você. Eu consigo te explicar, eu consigo te falar as causas, eu consigo te falar porque eu já sou um consagrado, consigo trazer aqui exemplos de consagrado que vão falar aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus, vão vir aqui na frente.
Mas, amados, presta atenção, você vai precisar se consagrar para saber isso, e você vai ver que você nunca mais vai acordar sem um único desejo no coração, que é agradar a Deus. É agradar a Deus, agradar a Deus. É cuidando do meu filho que eu agrado a Deus. Esses dias eu estava com ele, eu falando, nossa, a nossa relação com Deus tem que ser igual pai, mãe de recém-nascido. Só quem tem recém-nascido sabe, né? Coitado da minha amiga aqui que teve 10. Estou brincando, 5, né? Foram 5, né? Minha amiga aqui teve 5 filhos, de uma vez só, Jesus Cristo. Eu não estou dando conta de um. Imagina 5, né? Mas vamos imaginar só 4, né? 4 quadrigêmeos. Meu Senhor amado. Mas a gente tem que ser igualzinho quando é bebê, igual o Theo agora. É de fato, amados. Cadê o Theo? Está acordado? Traz ele aqui. Cadê ele? Foi embora daqui? Está por lá, né? De fato, amados, é a gente se entregar. Igual, olha lá, amor, vem aqui com o Theo, para mim. Igualzinho esse exemplo aqui. Porque uma criança, ela faz o quê? Ela pula, ela se joga. Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo. Ela está na cama, ela olha o chão, ela fala, vou me jogar, uhul. Eu falo, essa criança é maluca? Essa criança tem problema? Não. O que essa criança tem? Confiança. Essa criança confia que ela sabe que ela não vai cair. Claro que às vezes eu erro, né? Porque eu não sou Deus. Mas qual é a relação da criança com nós, com Deus? É exatamente essa. Dar o pulo, pular mesmo que não faça sentido, a gente se jogar mesmo que não faça o menor sentido, porque Deus vai nos pegar, Deus vai nos buscar. Não estou falando, quem é mãe aí, não é assim? Mamãe, papai, não é assim? A criança se joga, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Você não está nem acordando, ela já está pulando, se esgoelando, fala, meu Deus, essa criança vai pular aqui dessa cama, vai se esgoelar. A gente também deve ser assim com Deus, buscar essa união íntima com Deus, e de fato nos entregar sem reserva, não reservar nada, ser livre como a criança é livre, como a criança é pura, para que o efeito de fato aconteça. Amém? E para finalizar, eu quero dar 3 dicas aqui para vocês, antes dos testemunhos, que aí só vai ficar presencial. Se você está acompanhando online, depois eu desligo, você não vai conseguir acompanhar, infelizmente. Eu quero dar aqui 3 dicas para você, já dando algumas dicas depois da consagração de leitura. Esse aqui é um livro do meu santo de devoção, né? É o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele chama A Oração. Você vai precisar aprender a conversar com Deus de verdade, e esse livro vai te ensinar isso, vai te ensinar e te ajudar. Aqui eu já dei dica para vocês nos encontros diários, inclusive no próprio tratado ele dá a dica, o Saltério de São Boaventura, a irmã já comprou ali, traz o seu para mim aqui, essa versão acho que vai ser mais comum do que essa que é da minha biblioteca católica. Esse Saltério ele é lindo para você aprofundar os seus conhecimentos da Virgem Maria. Aqui, essa versão talvez seja mais comum vocês encontrarem. Olha que coisa linda, é pequenininho, é um livro pequenininho. O que acontece aqui? São 150 salmos, que ele pega o salmo e coloca em nome da mamãe. Por exemplo, o Salmo 90 aqui, é tão lindo, olha quem reza o Salmo 90, olha como que ele escreve: aquele que habita no socorro da mãe de Deus, morará sobre a sua proteção. Olha que lindo. A ação de seus inimigos não o prejudicará, as flechas não o tocarão, pois ela o livrará da vista do caçador e de suas asas o protegerá. Clamem pela Senhora quando em perigo, pois a escória não chegará perto da morada dela. Aquele que a colocou suas esperanças nela encontrará o fruto da graça, e os portões do paraíso serão abertos para ele. Eu rezo o Salmo 90, você pode ver a semelhança entre o Salmo da Bíblia e esse saltério mariano. Então, ele vai ser muito útil depois de consagrado para você. E aqui, para aqueles que gostam de estudar, esse é difícil, hein? Mas é muito bom. Para quem quer de fato defender Nossa Senhora frente aos protestantes, esse é o melhor livro de todos, disparadamente, que é Salve Santa Rainha, a Mãe de Deus na Palavra de Deus. Depois de consagrado, de Scott Hahn, depois eu mando a foto para vocês. Esse livro é belíssimo, porque ele vai mostrar desde Gênesis até Apocalipse, Maria, à luz da Palavra de Deus. É lindo para você aprofundar. E assim a gente termina esse encontro com os 5 efeitos. E além dos efeitos, os livros indicados para você. Você vai se consagrar em breve, mas você vai precisar continuar estudando. Porque lembre-se, este aqui também não é um livro de recomendação, mas de oração. Mas
de oração. Os 5 efeitos então na alma, se você se perdeu em algum deles, vamos lá. Primeiro, liberdade interior. Segundo, obras para a maior glória de Deus. Terceiro, caminho rápido e seguro à santidade. Quarto efeito, crescimento das suas virtudes. E a quinta e última, a sua união íntima com Cristo. Vamos ficar de pé para a nossa oração final e depois os testemunhos dos consagrados. Se você quiser também, mande seu testemunho, se você estiver acompanhando online, de alguma forma, de algum local, para que você também apareça aqui no nosso encontro. Olhando para a imagem de Nossa Senhora, que possamos entregar a mãezinha mais esse encontro. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amados, a gente vai ler o tratado agora até o número 256, coloco lá para vocês. E a partir de amanhã, então, a gente começa as nossas orações de conhecimento à Nossa Senhora. Obrigado para você que acompanhou aí de casa. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Não deixe de colocar nos comentários o que você achou desse encontro.